Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática. Lembrando que todas as células possuem membrana plasmática, tá bom? Que é a primeira parte da célula que nós vamos estudar. Pessoal, a membrana plasmática ela é composta por lipídios e proteínas, basicamente, tá? Gorduras e proteínas, tá bom? Existe um modelo, que é o modelo que foi criado por Singer e Nicholson, que é o modelo do mosaico fluido, que é um modelo que explica qual é a forma da membrana, tá bom? E a membrana tem algumas funções, como delimitar, que é horrível, delimitar a célula, proteger as estruturas celulares, permitir diferenças entre o meio interno e o meio externo, ou seja, se o meio interno consegue ter uma acidez diferente do meio externo, consegue ter uma concentração diferente do meio externo, consegue ter uma polaridade diferente do meio externo e etc. E consegue também transportar coisas, né, que é selecionar o que entra e o que sai da célula. Tá bom? Nós chamamos essa característica de permeabilidade seletiva. E também consegue captar sinais externos, elas conseguem se comunicar, tá, as membranas de uma célula com a membrana de outra célula. E esse aqui é o modelo, tá, de Singer e Nicholson, que é o modelo do mosaico fluido. Aqui nós temos os fosfolipídios, nós temos aqui a parte polar, tá, e aqui a parte apolar. Aqui temos a parte, né, dos gliceróis, dos lipídios mesmos, e aqui é a parte que tem que tem uma facilidade em lidar com a água. Enquanto aqui nós temos a parte que é hidrofóbica, hidrofílica, aqui nas extremidades, e hidrofóbica no meio. Temos as glicoproteínas, pessoal, que são essas associações de proteínas com carboidratos, que servem para a comunicação, tá, entre células distintas, além de proteínas aí também aderidas, tá, que vão ajudar aí no transporte de substâncias. E que é o grande objetivo da nossa aula de hoje, falar sobre a função dos transportes, tá, de substâncias. Vou falar primeiro sobre os transportes passivos. Transportes passivos são aqueles transportes que não gastam energia. Ou seja, a célula não gasta energia para fazer isso. Por quê? Isso vai em favor, tá, o gradiente de concentração. Vai para equilibrar o meio. Beleza? Se vai em favor do equilíbrio, não gasta energia. Primeiro transporte é a difusão simples. A difusão simples é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui temos um meio com alta concentração de moléculas e aqui um meio com baixa concentração. Então, qual é o movimento aqui? Qual é o transporte? Dessas moléculas aqui, ao longo do tempo, serem difundidas para cá. Tá? Por quê? Um meio está mais concentrado do que outro meio. Então, essas moléculas elas começam a ser transportadas para que isso se equilibre. Tá bom? Vai em favor do equilíbrio, não gasta energia. Difusão simples, passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Osmose. Já a osmose, pessoal, é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Percebam aqui, ó, que aqui você tem várias moléculas de açúcar. Você tem 4 moléculas de açúcar aqui e apenas uma molécula de açúcar aqui. E aí, ó, o que acontece? A partir de uma membrana semipermeável, as moléculas de água conseguem passar, tá, para onde tem mais moléculas de açúcar. Ou seja, é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E justamente também em favor do equilíbrio. Exemplo disso, quando você vai preparar uma salada e coloca sal, o que acontece? Você percebe depois que o sal fica molhado. Por quê? A água que está nas células da folha do alface sai da célula para tentar equilibrar o meio, no caso, o sal. Tá bom? Então, por isso a dica é não temperar isso muito antes de você comer, porque a folha vai ficar seca, ressecada. Tá bom? Você vai perder qualidade do seu produto. Difusão facilitada, pessoal. Também é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, mas utilizando aqui uma proteína, que é a permease, que vai facilitar o transporte. Tá bom? Por fim, temos o transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio.
Transporte ativo gasta energia. ATP é a molécula química, tá, que nós utilizamos de energia no nosso corpo. Então, se gasta ATP, gasta energia. E galera, o que acontece? Isso aqui vai em favor do desequilíbrio mesmo. A célula, ela joga joga sódio para fora e pega potássio. Então a célula fica bem concentrada com potássio e ela fica sem sódio, tá? Dentro dela, ou com muito pouco sódio. Então a célula quer manter o desequilíbrio. E para ela manter o desequilíbrio, ela gasta energia. Então isso é um transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Além desses transportes ativos e passivos, nós também temos transportes por vesículas, tá bom? Então nós vamos falar depois de alguns conceitos aqui que são importantes. Hipotônico, isotônico e hipertônico. Hipotônico é um meio com baixa concentração. Isotônico é um meio que tem a mesma concentração que a célula. E hipertônico é um meio mais concentrado do que a célula. Tá bom? Lise, rompimento. Se vocês verem alguns desses termos em problemas, eu já estou traduzindo para vocês aqui. Tá bom? Lise é rompimento. Célula túrgida é uma célula inchada. Tá bom? Uma célula que está com bastante água. Célula plasmolizada é uma célula vegetal que perdeu água e ela fica bem murcha. Então ela sofre plasmólise. Agora, transportes por vesículas. São transportes, pessoal, que você precisa que você carrega partículas maiores do que aquelas que nós estávamos discutindo. Temos a fagocitose, que é quando a membrana engloba uma partícula sólida. Então a membrana ela faz uma invaginação aqui e aí gera uma vesícula, que é o fagossomo. E aí essa vesícula depois ela vai ser digerida, tá, pelo lisossomo. Pinocitose é a mesma coisa, faz a invaginação, só que a pinocitose é com líquido, tá bom? Esse líquido ele entra dentro dessa vesícula e aí depois essa vesícula ela é digerida. E também essa endocitose ela pode ser mediada por receptores, tá? E aí os receptores proteicos, eles vão englobar, tá, essa substância. Perfeito? Então, endocitose é a entrada, tá, de partículas na célula por meio aí da fagocitose, partículas sólidas, pinocitose de líquidos, tá? E também pode ser mediada aí por receptores. E temos a exocitose, pessoal. Você tem a formação de uma vesícula, essa vesícula, geralmente com restos de metabolismos, elas depois se aderem aqui à membrana e depois lançam, tá, dessas substâncias para fora. Então seria aí o ato de defecar da célula, tá bom? Ou de fazer xixi. Perfeito? Lança fora isso aí no meio extracelular, tá bom? Então produz a vesícula e lança fora. Ou pode ser o ato também de secretar substâncias para outras células, não só coisas nojentas, tá bom? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar, tá? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo YouTube, pode ser aqui no mural. Então é isso, até mais, tchau, tchau.